Lejane, vamos falar um pouco da situação ali no entorno do conflito na Ucrânia. A gente sabe que houve ali a reincorporação de 4 províncias do território russo, né? Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia, né? Como é que está essa situação ali? Também tem a notícia de que a Ucrânia recuperou alguns territórios. Faz um breve relatório para a gente do que está acontecendo ali nesse momento. Bom, essas 4 províncias que a mídia está dizendo foram anexadas pela Rússia, o termo mais correto a ser utilizado, elas foram reintegradas a um território que elas já pertenceram no passado. Essas províncias, elas sempre foram províncias onde morou a vida toda uma população majoritariamente étnica russa. O que é o étnico russo? É o nascido na Rússia. Mas também o descendente desse étnico russo, né? Essa é a imagem que nós estamos vendo dos presidentes das 4 províncias, né, que agora passam a ser russas. Os descendentes desses étnicos russos são os falantes de russo. São pessoas que são filhos de quem era russo, mas que nasceram num país que não era da Rússia circunstancialmente. Não se fala ucraniano naquelas regiões praticamente, viu, o Conde? A Constituição da Ucrânia diz que existem 2 línguas oficiais no país, o ucraniano e o russo. Inclusive, por uma discriminação odiosa, o Zelensky baixou um decreto proibindo o uso da língua russa nas repartições públicas, violando a Constituição, né? Quando um país tem dupla língua para falantes, ele significa que qualquer cidadão em qualquer uma das 2 línguas pode peticionar ao poder público, protocolar ofícios nas 2 línguas. Hoje, isso está banido na Rússia. Então, essas pessoas, que são mais ou menos 9 milhões de pessoas, em 150 mil quilômetros quadrados, é 1/3 da Ucrânia, em plebiscito, que 2 deles deram 98% e 99%, teve um que deu 88%, outro deu 93%. Eles decidiram democraticamente voltar a ser da Rússia. É claro que a mídia internacional caiu de pau, não aceita, isso é uma violação do direito internacional. Como assim? Quando é que um povo pode decidir se separar e ir para outro povo ou criar o seu próprio Estado? Quando é que isso pode? Na concepção desta burguesia, do direito internacional, que só eles reconhecem, isto só pode acontecer por um ato de vontade da classe dominante de determinado país, que então aceita perder uma parte do seu território. Onde que isso vai acontecer? Por exemplo, né, os curdos, que são 30 milhões de pessoas no mundo, não têm o seu Estado Nacional. Para que eles tivessem hoje, significaria que Turquia, Irã, Síria e Iraque voluntariamente abrissem mão de um grande pedaço dos seus territórios. Isso não vai acontecer, né? Agora, então nós que acreditamos em um direito popular justo, temos que entender que a soberania de um povo, por uma consulta, pode decidir sair de um país onde ele está e se juntar a outro país, né? Veja, seria a autodeterminação dos povos, né? Como se... Dos povos, isso, exatamente. Estou acabando de fazer um resumo da aula de hoje sobre Stalin, sobre a questão nacional. O leninismo diz exatamente isso. A autodeterminação dos povos deve ser absolutamente respeitada. Claro que, em alguns casos, os povos pegam em armas na mão para fazer a sua vontade. Nesse caso, havia, claro, uma conflagração, uma ocupação militar, com apoio do exército da Federação Russa, mas o povo deliberadamente, o povo democraticamente decidiu. Bom, qual é o que vai acontecer agora? Isso que é o mais importante. Putin assinou o decreto, foi referendado por unanimidade na Duma de Estado, que é uma espécie de Câmara Baixa, e foi referendado pelo Conselho do Soviet Supremo, lá existe Soviet ainda, né? Que é uma espécie de Senado, Câmara Alta. Agora, um novo decreto foi assinado
as populações destas regiões passam a ter 30 dias para, né, dizer se querem a nacionalidade russa, que será automático, ou se não querem. Se não querem, o que vai acontecer na vida delas? Absolutamente nada. Elas serão ucranianas morando dentro de territórios russos, né, sem nenhum problema, né? A Rússia é um país multilingue também, aceita muitas línguas. Pois é. Agora, do ponto de vista... Pode concluir, querido. É que tem muita coisa aqui que eu queria que você ainda falasse hoje. Sim, do ponto de vista geopolítico, aí é que é a questão mais complicada, né? Qualquer ataque a estas regiões vai passar a ser considerado um ataque ao território russo, que é o que, na verdade, hoje... Você dizendo isso, quer dizer, a gente não está longe, né? As ameaças que foram feitas, quer dizer, os alertas dados pelo Putin de usar armas nucleares, as convocações de reservistas, quer dizer, não é algo impossível nem improvável que se haja uso de armas nucleares. Qual que é o seu parecer sobre isso? Não, não é impossível. Eu acho que nós nunca estivemos tão perto desta possibilidade, viu, o Conde? Agora, mesmo estando perto, são 9 países do mundo que são membros do tal famoso clube atômico, né? Um deles é Israel, mas eles não admitem, né? Estes 9 países têm, então, armas nucleares. Elas estão cada vez mais compactas, pequenas e são chamados de efeitos localizados. Então, são chamadas armas nucleares táticas. Mesmo a Rússia sendo detentora do maior arsenal atômico do mundo, maior do que o dos Estados Unidos, inclusive, né, a Rússia está desafiando todos os membros do clube atômico a assinarem um documento chamado da inadmissibilidade de ser o primeiro a usar armas atômicas. Veja, não é um documento que diz que eu nunca usarei. É um documento que diz que eu jamais serei o primeiro. Ora, se os 9 assinam, jamais serei o primeiro, e se cumprem o que estão dizendo ao mundo, nós nunca teremos uma guerra nuclear, não é? A Rússia é a única, até o momento, que diz que está disposta a assinar esse documento. Os Estados Unidos jamais assinarão. Aliás, só eles até hoje usaram artefatos nucleares pesadíssimos, não se compara com o que se chama hoje de artefato tático, né?